Glória a Deus. Amém? Que manhã gloriosa, gente. Que bênção, que bênção. Deus está presente neste lugar. Amém? Você que rompeu o frio, o sono, a preguiça e veio consagrar sua primícia ao Eterno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho um problema quando eu falo que eu não vou me delongar. É o dia que eu mais me delongo. Então eu não vou falar nada não, tá? Em nome de Jesus. Eu convido você a pegar na sua mão sua oferta, seu dízimo. Glória a Deus. Talvez você está dizendo aí no seu coração: poxa, o som da igreja poderia melhorar. Então faz o seguinte, me ajuda, oferta e dizima, que a gente melhora o som da igreja. Porque tudo é caro, gente. Tudo é caro, tudo é caro. Então pegue na sua mão, você que tem sua oferta, que pegou seu dízimo. Eu quero orar por você, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Nós estamos no mês de novos começos, amém? Você recebe isso? Vocês estão aqui? Olha para esse irmão e fala assim: irmão, me ajuda. Vocês estão aqui, gente? Então esse é o mês de novos começos. É um mês que o inimigo vai tentar todas as formas rastrear o teu passado para te travar. Mas é o mês da paternidade de Deus. Deus tem sempre coisas novas para ser derramadas sobre aqueles que esperam nele. Então acredite, por mais que foi um tempo difícil até agora, acredite que Deus tem coisas novas para você. Eu vou orar, enquanto eu oro, você já pode trazer sua oferta, seu dízimo aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos por cada dizimista, ofertante desta casa, que tem abençoado, tem suprido, tem sido um colaborador, um participante ativo, Deus amado, para que essas portas estejam abertas, teu reino seja propagado. Honre teus filhos em todos os sentidos, na casa, nos negócios, na saúde. Que cada oferta suba diante do Senhor como oferta viva, perfeita e agradável. O Senhor possa restaurar, mudar e transformar como resposta a cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar, vem ofertar ao Senhor. Aleluia. Recebe poder, ele bate o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus, acalma, faz real dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair.
poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na forma quase ao dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus, 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 na unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na unção de Deus. Aplauda Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos, Deus abençoe o ministério. Gratidão pela vida de vocês. O negócio tá bom aqui, hein, gente? Tá rindo à toa, né, Davi? Glória a Deus. Eu vim para pregar para pessoas notáveis. Acho que teve poucas pessoas que ouviram isso. Eu vim aqui nessa manhã pregar para pessoas notáveis. Tem algum notável aqui? Deixa eu ver se tem notáveis aqui. Então olha para essa pessoa e fala assim: você já não tem beleza. Ó, tá vendo? Eu vou falar, não vou falar não vou abençoar não, porque se ela começar a te olhar pelos olhos que a gente descreve, o casamento acaba, filho. Peraí, deixa eu tirar uma foto. Vou vir com anel hoje para tirar uma foto. Que pregador tem anel, né? Glória a Deus. Bora lá? O tema da minha mensagem é: você é um notável. Você pode levantar a mão para o céu e falar: Senhor, eu sou notável. João capítulo 10, verso 10. Rapidamente. Glória a Deus. João capítulo 10, verso 10. É um texto muito conhecido, mas precioso, para que a gente possa destrinchar nessa manhã. Talvez você que está chegando há pouco tempo na igreja, a gente segue tempos proféticos, é uma igreja profética, então a gente não segue o calendário gregoriano. Nós acompanhamos ele porque a gente está no Brasil, mas a gente segue um calendário hebraico, que é um calendário estabelecido por Deus. Então, enquanto aqui é julho, no nosso calendário é o mês Tammuz, ou Tammuz. É nesse período que o povo de Israel se corrompe no deserto e levanta o bezerro de ouro. E Tammuz é esse bezerro de ouro. O mês vem com o nome dele. Quem é Tammuz? É o falso Cristo. É a falsa adoração. Mas assim como tem um antagônico do inferno, porque o diabo não cria, ele copia. Então ele está copiando o que é original. Porém esse mês é o mês da tribo de Rúben. Quem nasce nesse mês faz parte da tribo de Rúben. E Rúben, a palavra Rúben é: eis o meu filho. É um tempo que você deve alinhar sua visão e deve se desprender das amarraduras do passado. Porque Rúben, ele se deita, sobe no leito de seu pai e profana, e por causa disso ele perde a primogenitura. E quando Jacó vai abençoar as tribos, Rubens perde o direito dessa primogenitura. Mas como Deus é tremendo,
Porque quando vem Moisés como profeta, Moisés profetiza sobre a tribo de Rúben, restaurando isso na vida dele. Então é um mês de novos começos, porque você tinha uma palavra de sentença da terra, mas Deus levanta profeta para liberar uma palavra de sentenças do céu. Você está aqui? Diz amém. Então qualquer amarradura que te prendia ao passado, qualquer legalidade que o inimigo queria te trazer no passado, Deus está dizendo, estou cortando os laços, porque você tem um futuro brilhante, em nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta a sua mão e faz barulho para Jesus ouvir. Aleluia. Se você quiser saber mais, faça o curso de cura, que você vai aprender muito mais sobre isso. Amém? Eu tenho que ovacionar e falar da minha esposa, apesar dela... Eu estou aqui orando, vendo ela orar, ela está orando já quase meia hora ali, gente. E eu percebi que as pessoas pararam de me primiciar e estão primiciando ela. E agora eu entendi, porque ela ora mais do que eu. Ela ora, ela diz, eu já falei, você é o amor da minha vida. Aleluia, não tinha nada a ver com a palavra. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Sempre foi o desejo de Deus fazer de pessoas simples, que ou se achavam simples, fazer elas entender que elas são notáveis. Que pessoas ordinárias se transformassem ou que se enxergassem como extraordinárias. Esse foi o desejo de Deus. Enquanto o pecado tenta ofuscar seu brilho, Jesus disse: brilhe como algo sobre o monte, para que todo mundo veja. E só brilha quem é notável. Quem tem brilho próprio é alguém notável, porque é alguém que não depende da luz de ninguém e não quer apagar a luz de ninguém. Então quando Jesus disse que nós seríamos como luz, Ele já estava dizendo: eu vim restaurar a sua parte que você achava que não tinha, a sua parte notável. E o gostoso de Jesus é que Ele diz: brilhe, seja a luz dos homens. Porque quem é notável não fica preso às coisas da terra ou olhando quem está prosperando ao seu lado, simplesmente ele brilha. Foi para isso que Jesus se manifestou, morreu na cruz, para mostrar o quanto somos importantes. Você não é qualquer coisa. A religião diz: nós somos o pó do pó do pó do pó. Isso é religião. Ela vem distorcer a verdade de Deus e te travar a um dogma, a um costume, a uma ideia, uma ideologia. Mas o desejo de Deus não é que você se ache pequeno, porque Deus nunca foi pequeno. O desejo de Deus é que você pense como grande. E não tem nada a ver de ser soberbo, orgulhoso. Tem a ver com ser filho. Porque o meu pai é um pai grande e gera filhos grandes. Quantos estão aqui? Diz amém. Se você é filho de Deus, então você não pode ser pequeno, você tem que ser grande. Porém o texto vai nos dizer algo tremendo: que nós temos um inimigo que em todo tempo vai tentar destruir nossa autoimagem. Qual é a função do inimigo? Tentar destruir quem você é, não enxergar verdadeiramente quem você é. E o texto vai nos dizer claramente que ele vem como um ladrão. E qual é a função desse ladrão? Roubar, matar e destruir. Já aqui, olhando para o texto como parte introdutória, nós já vemos que você tem valor. Pergunte para mim por quê? Porque ladrão não rouba casa vazia. Se ele se apresenta como ladrão e ele vem procurar, o foco dele é você, é sinal que você tem coisas muito preciosas que para ele é importante ele roubar.
Então olha para o teu irmão, ou bata no ombro dele e fala assim: ei, ladrão não rouba casa vazia. Se o inimigo está interessado na sua vida, é sinal que você tem muito valor. Levanta a sua mão e aplauda Jesus. Mas eu quero que você entenda: se você achar que você não tem valor, você vai se tornar uma pessoa descuidada, uma pessoa vulnerável. E ao invés de você viver a vida abundante, você vai viver uma vida de escassez. Como se você não se permitisse viver o que Deus tem, porque a religião diz isso. Você não merece isso, você não é digno disso. Essa é a religião usada pelo meu e o teu inimigo. É a ideia de dizer: o que você está recebendo? O que você fez para receber? Alguém aqui é pai? Quando o pai dá alguma coisa para o filho por merecimento, pai que dá ao filho merecimento não trata filho como filho, mas trata como escravo. Pai que vê filho não vê o que o filho faz, vê pelo amor que o pai tem. Então, se você se tornar descuidado, você vai começar a ser uma pessoa vulnerável. O inimigo vai entrar, porque afinal de contas, quando eu não valorizo quem sou e não cuido do que tenho, eu perco. Se você não aprender a encontrar em você o seu real valor, você não vai cuidar daquilo que você tem, e você vai deixar isso vulnerável para o teu inimigo roubar isso de você. E ele vai tentar vir de uma forma sutil. O texto vai nos dizer que o ladrão então chama ele de alguém que rouba de outra pessoa, alguém que está interessado em pegar aquilo que não tem, com inveja, por ciúmes ou por meramente vaidade. Ele vem roubar, por exemplo, ele vem roubar a salvação, porque ele não tem mais salvação. Ele não rouba o que ele tem, ele rouba o que ele não. E uma das coisas que ele não tem é salvação. E como que ele faz isso? Ele começa a gerar um desejo dentro de você não estar mais na igreja, o desejo de não participar mais da ceia, de não ter mais alegria de adorar. Um dia você diz: eu não quero mais estar ali. Só que ninguém disse nada para você, e aí você começa a dar a velha desculpa que o diabo usa a sua boca: é muita cobrança, é muito isso, muito aquilo. Mas ninguém te cobrou nada. Simplesmente ele está tirando de você aquilo que ele não tem, a sua salvação. Porque, querido, quem perde de você não congregar não é a igreja, é você. Ele vem roubar também a presença de Deus. Note, ele tinha a presença de Deus. Ezequiel capítulo 28 vai dizer que ele é coberto de formosura e beleza. Mas quando ele peca, Isaías vai dizer que o corpo dele passa a ser como um moribundo, um defunto cheio de vermes. Só que Deus tira dele e põe para mim e em você. Toda a unção que Lúcifer tinha, Deus deu para mim e para você. É mais ou menos a comparação entre Saul e Davi. Saul era rei por posição e por estatura. Já Davi era rei no coração. Saul foi rejeitado por Deus, assim como Lúcifer foi rejeitado por Deus. Então Deus viu o pequeno Davi, a pequena igreja restaurando vida, e disse: lá está a minha igreja, o meu escolhido, e a minha unção será sobre ele. Você recebe isso? Então entenda, cuide do que você tem, porque tem alguém muito interessado em você. Isso independente de você lutar não, ele quer o que você tem. Tem muitas coisas que eu poderia cifrar, ou colocar, ou detalhar, ou classificar, que o inimigo não tem e que você tem, e que ele quer de você. Citei duas. O inimigo não tem mais a presença, mas você tem. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem a presença de Deus. Talvez você não saiba, mas deixa eu te contar esse segredo.
Quando você chega na casa de alguém que não tem a presença, e você chega, os demônios que estão naquela casa dizem assim: chegou alguém importante, é bom a gente sair de retirada. E detalhe, quem tem a presença não precisa chegar, a presença chega primeiro e ele chega depois. Amém? Amém? Porque geralmente quando a gente vai na casa de alguém, a gente faz o quê? A gente ora. Então a presença chega primeiro, ou seja, que luz é essa? Que brilho é esse? Que unção é essa? Aí a pessoa que está na casa não entende, mas os diabos estão dizendo: ó, vamos embora, vamos embora. Porque está chegando um homem e uma mulher de Deus aí, cheio da presença do Altíssimo. Quem tem presença não precisa de cartão de identificação. Fala para o teu irmão assim: você não precisa de crachá. Porque quem tem a presença não é a pessoa que se apresenta, é o próprio Deus que fala dela. Deus disse para Samuel: ninguém senta na mesa até aquele que vai colocar a coroa não chegar. Eu quero te dizer que existe detalhe. Se você ler os Salmos, vai dizer assim, que quem era para sentar na mesa eram os inimigos, não os amigos. Deus está dizendo: estão tramando contra você, estão falando de você, mas ninguém vai sentar na mesa para comer a sua desgraça. Pelo contrário, ao tempo de sentar na mesa é para ver a sua vitória. Tem gente que se escandaliza: é a teologia da prosperidade. Então vive uma vida de desgraça, sendo roubado por Deus e murmurando contra Ele. Eu não. Eu sou uma pessoa notável. Eu sou uma pessoa notável. Eu sou uma pessoa notável. Quando a gente fala com o religioso já fica pulando na cadeira dizendo: que arrogância é essa? Pois é, se você não se enxerga como você é, eu me enxergo. Se você é filho de chocadeiro, eu sou filho do Deus eterno que habita no céu e é dono de todas as coisas. Porque a Bíblia diz assim: assim como o homem se vê, assim ele é. Amém? Então, isso já é tão importante. Até você que é feio pode se achar bonito. Mas eu quero falar de pelo menos duas coisas: que o inimigo rouba, e ele mata, e ele vai tentar destruir. Porque são coisas importantes. E eu posso talvez qualificar como uma das mais importantes que você tem, e ele não pode ter. E mesmo que você dê para ele, ele não pode usar. Você precisa entender que o inimigo não tem luz, então ele precisa da sua luz. Por isso que a cultura de outras religiões é acender uma vela. Presta atenção: se eu sou anjo de luz, para que acendo vela? Eu só acendo vela para quem está em trevas. Beleza? Já começa por aí. Então, o inimigo, ele tem alguns acessos que ele pode até usar. Por exemplo, a sua luz. Quem não brilha, outro vai brilhar. Enquanto você fica falando dos outros, tem gente na mídia falando um monte de bobagem, brilhando, dando doutrina, pregando verdades que são mentiras. O que eles estão fazendo? Pegando o brilho de quem tem e usando esse brilho. A gente chama isso de antagônico ou vampirismo. Todas as vezes que um servo de Deus cai, alguém no mundo se levanta, porque é um antagônico. Ou seja, aquela pessoa no mundo não tem a criatividade, porque o diabo perdeu, então precisa de alguém que tem criatividade. Então o inimigo vai na igreja e tira alguém de dentro da igreja para cantar. Foi assim com Elvis Presley. Não é Presley não, Elvis Presley. A maioria dos cantores que estão fazendo fama hoje, até no mundo do funk, saíram de dentro da igreja. Porque o inimigo não tem capacidade de fazer as pessoas brilhar. Então ele sabe o lugar que tem brilho. Ele fala: eu vou lá e busco aquele lá para brilhar para mim. Em todas as vezes que você não brilha fazendo a vontade de Deus, você vai brilhar fazendo a vontade do inimigo. Então olha para o teu irmão e fala assim: para onde você está brilhando? Então existe uma coisa que dentro disso o inimigo, ele sabe que você tem, ele gostaria de ter, mas ele tem medo de fazer. Pergunta para mim, qual é? Pontua aí. Número 1, sonho. O inimigo não pode sonhar. Por quê?
Porque sonho fala de futuro, e o futuro do inimigo é do lago de fogo. Então o sonho dele não é sonho, é pesadelo. Mas você pode sonhar. Amém? Vocês estão aqui? Cutuca teu irmão e fala, pode sonhar à vontade. Sonho não paga nada. É o que você tem que o inimigo não quer. O inimigo quer fazer o quê? Matar o teu sonho. Olha o que vai dizer em Gênesis capítulo 37, verso 19. Eu vou falar de José. Os irmãos dele estão dizendo o seguinte: e disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora matemos, lancemos numa dessas covas, e diremos: uma fera o coma, e faremos que os seus sonhos cessem. Ele tem raiva de quem sonha, porque sonho é o único lugar que ninguém pode parar a pessoa. A pessoa não tem dinheiro, mas ela sonha em comprar um carro. Ela não tem nem namorada e sonha em casar, e olha que é feio. Então, o que ele diz? Se eu roubar o sonho dele, eu mato a vida que nele está. Porque a vida só tem sentido para aqueles que sonham. Enquanto o inimigo não, ele pode até matar teu sonho, mas ele não é capaz de sonhar. Porque quando ele sonha, ele vai ver o lago, ele vai ver o fogo, ele vai ver a dor. Mas quando você sonha, vai ver os portões de ouro, ruas de jaspe, muros. Enquanto ele sonha com um lago de fogo, porque o inferno vai também ser jogado no lago de fogo. O inferno é um lugar e ele é real e habita. E o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Enquanto o diabo e seus demônios e o inferno vai ser jogado no lago de fogo, você vai entrar pelas portas de ouro e vai sentar na mesa do Cordeiro e vai comer com ele e vai viver e habitar seguro para sempre. Só que Deus te deu sonhos para você sonhar na terra, como José. Qual era o sonho de José? Governo. Diga comigo: Deus me deu sonhos de governo. Porque ninguém sonha dizendo: eu vou ser trabalhador o resto da minha vida, vou ser um lascado o resto da vida, vou sofrer o resto da vida, e no final da vida vou morrer, não vou ter nem como pagar meu velório. Alguém pensa nisso? Se você sentar com qualquer pessoa, seja uma criança, se você chegar numa criança e falar assim: o que você quer? Ela vai sonhar. O que você espera no futuro? Até uma criança que tem entendimento sonha com um futuro melhor. Então qualquer um de vocês, mesmo que esteja contraditoriamente dando errado, se eu sentar com você, alguém vai dizer, se eu falar assim: qual é o teu sonho? Você não tem dinheiro, você não tem recurso, não tem estudo, não tem nada, ou tem estudo e não conseguiu desenvolver nada, você vai falar um sonho grande. Por isso que sonho você não conta para quem não sonha. Porque se você sentar e contar teu sonho para quem não sonha, ele vai dizer: quem é você para realizar? Por isso que sonho só se conta para sonhador. Porque se você contar sonho para quem não sonha, ele vai tentar matar teu sonho. Alô? Qual era o desejo deles? Matar o sonhador. Só tem uma forma de parar um sonhador: matando. Eles olharam para José e disseram assim: esse camarada é abençoado, esse camarada tem algo diferente, ele já ganhou o coração do pai, e agora ganhou o coração dos céus, porque sonhos de grandeza Deus está dando para ele. A Bíblia vai dizer que quando ele contava, Jacó ficava em silêncio, só aguardava no coração. Então os irmãos disseram assim: eu preciso matar o sonhador. Tem alguém sonhador aqui? Então se prepara, porque o inimigo está te caçando. Só que a diferença de quem sonha para quem não sonha está fundo do poço. Porque pegaram José e a ideia é: joguemos ele no fundo do poço. Para quem não sonha, fundo do poço tem a analogia, a comparação que acabou. Cheguei ao meu limite, não dá mais. Mas você vê que na vida de José foi diferente. O fundo do poço teve propósito. Era necessário o fundo do poço para ele ser levado para o Egito.
Se ele não tivesse sido levado para o Egito, ele não teria governado no Egito. Então deixa eu te falar, para o sonhador, a parte crítica não é o fim, é a alavanca que determina o lugar que ele vai chegar. Pode tirar meus pés, pode tirar minhas mãos, pode calar minha boca, mas sonhador não sonha com as mãos e com o pé, sonhador sonha com o coração. Então se você quiser me parar, Satanás, só se você tiver autonomia para arrancar meu coração do peito, porque enquanto este coração estiver batendo, eu continuo. Tem alguém vivo aqui? Coração. Tem coração batendo aí? Coloca a mão assim, veja se tem. Presta atenção. Quando alguém é diagnosticado como morto, qual é o sinal que essa pessoa morreu? O coração? E ela não tem? Então olha aí para o seu irmão, coloca o dedinho aí, vê se ele tem pulso. Então ele está vivo, não está? Então enquanto esse coração estiver batendo, continue sonhando. Sonho não fala de realidade, sonho fala de futuro. Talvez a sua realidade está dizendo assim: você não tem dinheiro, você não tem carro, você está todo lascado, todo endividado, gente te cobrando, você está perturbado, depressivo, está doente, está com diagnóstico. Mas quem sonha não está vendo o presente, está vendo o futuro. Eu pensei que vocês iam ficar mais animados. É o frio, né? Então diga comigo, para quem sonha, fundo do poço não é ponto final, mas é lugar de partida. Por isso que esse mês é o mês dos novos começos. Da onde você vai começar? Da onde você está agora, no fundo do poço. Talvez você diga: eu não estou no fundo do poço, eu estou quase chegando lá. Não interessa o lugar que você está, mas Deus está dizendo: esse ponto de partida vai ser o trampolim que eu vou usar para te levar aonde eu quero que você chegue. O próprio José vai dizer isso em Gênesis capítulo 45, verso 5. Ele diz assim: agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de me trazerem para cá. Foi para salvar as vidas que Deus me enviou em frente de vocês. Ou seja, eu estou aqui porque Deus tinha um propósito maior. Eu seria um canal para abençoar vocês. Então o futuro não tem a ver só com você, tem a ver com quem caminha com você. Talvez quem você caminha hoje com você vai sair de perto de você porque não tem estrutura para andar com um sonhador. Mas fique tranquilo, você vai sonhar tão grande, vai conquistar, que essa pessoa vai se aproximar nele no período que você conquistar, e você ainda vai ajudar essa pessoa. Então diga comigo: eu preciso sonhar. Quem sonha está vivo. Quem não sonha está morto. Porque só um lugar um sonhador deixa de sonhar: a morte. Por isso que ele veio roubar e matar. Eu não estou dizendo da sua realidade, eu estou dizendo do que Deus tem. E se você olhar para a terra, não tem com o que se apegar, se apegue à palavra. André Valadão vai dizer assim: se tornou uma frase icônica. Apesar, tem gente que são notáveis, que tudo que ele cria se torna notável. Você já viu aquele escudo da fé? Alguém já viu aquele escudo da fé que você até compra como chaveiro? Aquele escudo, ele simplesmente estava fazendo um desenho para o filho dele. Mas o cara é tão notável que se tornou um brasão, um símbolo que todo mundo usa. Deu para entender, gente? Pessoas notáveis fazem coisas notáveis, não coisas passageiras. Tem coisas que acabam, querido. Tudo que é passageiro, tudo que não é notável se acaba com o tempo. Mas tudo que é notável, o tempo não pode apagar. Amém? Então a sua história, ninguém tem capacidade de apagar enquanto você estiver sonhando. Então bata no peito e diga: eu estou vivo e continuo sonhando. Agora com mais violência diga: Satanás, eu estou vivo e eu sou sonhador. Você não vai roubar
os meus sonhos. Mas como que o diabo rouba sonhos? Primeiro, jogando na cisterna. E se a cisterna não resolver, ele vai fazer o que ele tentou fazer na vida de Noemi. Não sei se você sabe, o livro de Ruth vai contar a história. Apesar de ter o nome de Ruth, o livro está falando de uma mulher chamada Noemi. Noemi tem 2 filhos, Malom e Quilion. E Abimeleque, que é seu marido, e ele sai da casa do pão de Betel e vai habitar nas terras de Moabe. Chega lá, ela perde tudo, o marido morre, os filhos morrem. E agora ela fica com 2 noras, uma chamada Ruth e a outra Orfa. E ela olha para aquela situação, presta atenção, nós estamos falando de uma cultura que quando alguém perde o filho que poderia cuidar, perde o esposo, essa pessoa vai mendigar, vai depender de ajuda, de favores de outras pessoas. Deus sabia disso quando deu a Moisés as leis, e ele criou a lei do remidor. A lei do remidor vai falar no livro de Levítico, que é quando uma pessoa perde tudo e não tem quem cuide dela, um parente mais próximo pode cuidar. Então Noemi, no capítulo, eu anotei o Jesus, me ajuda. Eu anotei o versículo, esqueci o capítulo. Mas vamos lá. Ela disse assim para a sua nora. Porém ela disse: não me chame de Noemi. Se eu não me engano, Ruth capítulo 2 verso 20. Se não for isso, está aí em Ruth. Ela disse assim: não me chameis mais de Noemi, mas me chameis de Mara, porque grande é a minha amargura que o Todo-Poderoso tem me dado. Ou seja, ela foi como alguém que sonha para um lugar para viver um tempo novo. Só que ela chega lá, perde tudo. E quando ela perde tudo, ela perde o sonho. E quando ela perde o sonho, um coração alegre se torna um coração de amargura. Ela perdeu tanto que ela perdeu o nome dela, a identidade dela. E ela olha para sua nora e diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas se tornaram como Mara, amargas, pararam de sonhar, se passam a ser críticos, ficam pulando de lugar em lugar, buscando um lugar ao sol, e esquecem que eles têm brilho próprio, e Deus coloca eles num lugar para brilhar, não para receber brilho de alguém. E aquela frase icônica no verso 16, que Ruth vai dizer: para onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. No lugar que pisar as plantas dos seus pés, ali estarei. É nesse versículo que a gente usa o termo do casamento. Qual que é a ideologia ou a ideia desse casamento? É: você não está casando com alguém pelo aquilo que ele tem, mas pelo aquilo que ele é. Talvez o marido que você tem hoje é um lascado, mas você não está casando com ele porque ele tem alguma coisa. Talvez ele só tenha um tênis, uma calça e uma camiseta e uma fé. Mas quando você pergunta, você que vai casar jovem, mulheres, antes de casar, olhe na botica dos olhos dele e fala assim: deixa eu te perguntar, você é sonhador? Case com alguém sonhador. E se você casou com alguém que não é, se lascou. Então agora começa a orar, botar o joelho em terra, jejuar para que Deus faça este miserável se tornar um grande sonhador. Porque talvez hoje seu marido só tenha um sapato. Quando a apóstola casou comigo, eu tinha uma bota marrom, uma calça e uma camiseta. Era a única coisa que eu tinha de valor. Eu tomava banho, lavava a roupa e colocava no sol, para secar à noite para eu poder encontrar com ela. Eu achei que ela não estava percebendo, mas ela viu que eu vinha com a mesma bota, a mesma calça e a mesma camiseta. Mas ela não casou comigo, porque eu tinha algo para oferecer. Ela casou com o meu coração, entendendo, eu estou casando com um sonhador. Valeu a pena, não valeu? Olha que pedaço que Deus te deu. Isso não estava no negócio não, tá, gente?
Então, mas até para alguém que perde tudo, Deus sempre levantará um remidor. Vou repetir que talvez tem gente aqui que está difícil, Deus hoje está difícil de pregar, então, o negócio está sério, que me ajuda. Até você que acha que não tem nada, Deus sempre levantará recursos na sua vida. Porque às vezes Deus dá recursos para você, mas às vezes Deus levanta recurso para você. E não importa se o recurso vai vir da sua força ou vai vir da força de alguém importante, que você entenda, você tem valor. Amém? Então o remidor aqui era Boaz. Ele era o remidor. Só que Boaz morreu. E quem é teu remidor? Jesus. Você era pecador, miserável, e Jesus veio e disse assim: vou libertar, vou restaurar, vou dar um novo nome e vou inserir ele para ser príncipe e princesa comigo no reino. Então quero que você entenda, se você para de sonhar, você passa de uma pessoa ativa para uma pessoa passiva, uma pessoa cheia de vida para uma pessoa vazia, no semblante, no olhar, no comportamento. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, quando eram mais jovens, ou quando você conheceu, ela tinha um sorriso no rosto diferente. Mas hoje você olha e só vê tristeza na cara dessa pessoa, ou raiva. E sabe quantas vezes essa pessoa está? De quem que essa pessoa está com raiva? Às vezes é de Deus. Porque ele culpa a Deus pelo seu prejuízo. E o prejuízo está porque você não valorizou o que você é. Você é filho. E você é um notável. Vou repetir, você é filho. Você é um notável. Sabe qual é a ideia que Deus disse para Abraão? Abraão, a bênção não está na terra que você vai pisar, a bênção está sobre você, e aonde você pisar, a bênção vai chegar. Querido, quem sonha e quem está vivo não busca a bênção, mas carrega ela. Não, vou repetir que você não ouviu. Eu vou pregar para essas pessoas aqui, eu não sei não, gente. Vocês estão animados? Aí, ó, ah, montanha, fica quietinho que você apanha aí, filhão. Até ontem você era Golias, agora você não é mais. Se for na peça, nós já tem nosso Golias. Amém? Em nome de Jesus. Vou pregar para vocês agora, porque o povo ali não está muito. Geralmente é aqui que fica mais animado, mas hoje está com frio. A bênção não está no teu trabalho, não está no recurso que vem na tua bolsa, não está nas pessoas que te ajudam. Você carrega a bênção. Então quem te ajuda não está te abençoando, é pelo contrário, quem está investindo em você que vai ser abençoado. Gente, aqui está meio sombrio, hein? Não vou falar com vocês não. Estou brincando, tá? Aprenda hoje, não falar assim, me abençoa. Essa é uma cultura de quem acha que não é nada. Você tem que falar assim, deixa eu te abençoar. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, como que você vai me abençoar? Você dá para mim, eu sou tão abundante que você é abençoado. Eu sou Adão. Quem é Adão aqui? Vem de Adão. Todos nós. Adão é terra. Amém? Para a terra produzir, precisa lançar a. Você pode decidir ser uma terra seca ou uma terra fértil. É questão de mentalidade. Então a ideia é assim, semeia na minha vida. Porque se você semear na minha vida, a sua vida vai ser abençoada. Amém? Você pega isso, vou abençoar vocês também. Amém? Então eu vou falar para vocês, quer ser abençoado? Não, gente, oh meu Deus do céu. E isso? Vocês querem abençoar ou ser abençoado? Então olha para o teu irmão e fala assim, semeia na minha vida, irmão. Então essa manhã alguém vai te chamar para pagar uma churrascaria para você.
Boi me lambe. Pessoas vão sair daqui. Tem um monte de empresário procurando pessoas notáveis. Deixa eu ver se na Restaurando Vida tem gente notável aqui mesmo. Então a cultura é: eu não recebo a benção, eu carrego a... A ideia é: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande... Quando a gente lê, a gente pensa que Deus vai revelar a Abraão a terra, mas Deus estava revelando a Abraão quem ele era, porque o termo no original é: sai da onde você está para você conhecer quem você é. Então deixa eu te falar, quem fica parado chorando não reconhece o seu potencial, mas quem se levanta centenário e diz: eu vou caminhar mesmo assim, começa a entender quem é. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Tá difícil, né, me filmar, né, hoje, né? É que eu tô agitado, o TDAH bateu forte hoje aqui. Então diga comigo assim: a partir de hoje, muitas pessoas serão abençoadas por mim. Isso é bíblico. Isaías vai dizer: as nações virão até você e ofertarão na sua vida, porque reconhecerão que Deus é com você. Não se espante quando você estiver num restaurante, alguém se levantar no meio do restaurante e dizer assim: ei, tua conta está paga. Deixa eu te falar, eu fui pregar, foi sábado, sexta-feira eu fui pregar na igreja do apóstolo Claudinho. E aí o apóstolo Claudinho faz um banquete, gente. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Uma mesa maravilhosa, você come maravilhoso. Eu já fui de estômago vazio. Falei, vou pregar, vou entregar tudo e no final eu vou comer. Só que cheguei lá e está reformando a igreja. A primeira coisa, quando ele me veio, ele falou: então, apóstolo, me desculpa, mas não tem mesa para você hoje. Falei, me lascou. Aí eu pensei, não vai ter mesa, mas vai dar uma ofertinha pelo menos. Eu não gosto de oferta, mas nesse dia eu estava com o pastor André, com o meu pessoal. Falei, pelo menos comer um hot dog com o pastor André. E aí não veio a oferta, gente. Aí eu fiquei pensando, e agora, Jesus? Trouxe o pastor André, não tem nem como pagar um hot dog. Aí no meio do caminho, quando eu estava saindo, um amigo que não é cristão, a esposa dele me ligou e disse assim: ó, presta atenção, como Deus é tremendo. Ó, ele está fazendo aniversário e ele gosta muito do Senhor. E é o seguinte, ele quer ir embora da onde a gente está, mas eu não vou tirar ele daqui enquanto o senhor não chegar, porque ele tem consideração muito, e a gente vai cantar parabéns só quando o senhor chegar. Ele não é crente, gente, é um amigo. Pouco tempo de amizade, tem 5 anos. Foi um cara que nos abençoou. Não vou falar o nome não. É meu amigo. Vou falar o nome. Aí eu fui, ele estava num restaurante novo que tem aqui em Ferraz, que tem uma picanha com queijinho em cima. Pausa para pensar. Aí eu cheguei lá, eu não sabia que eu tinha tamanha relevância na vida dele. Quando eu cheguei, a filha já veio, me cumprimentou. Ela estava proporcionando a esposa e tal. Me cumprimentou, trouxe o bolo, cantamos parabéns para ele. E eu estava com fome. Aí eu falei, me dá o cardápio. Eu falei, eu nem falei, não vou nem olhar preço, gente, porque quem brilha não fica olhando preço. Gente, se tem uma coisa que quando eu entro eu não fico olhando preço, é para comer. Porque se eu ficar olhando o preço, a comida já vai sair ruim. Se eu entrei é para comer com gosto. Amém? Então eu falei assim, qual é o prato, qual é o cardápio principal aqui? Ela falou assim, 3 picanha com arroz, vinagrete e um queijo parmesão jogado em cima, assim, derretidinho. Eu falei, eu quero isso. Paga, vou falar assim, para mim e para o pastor André. Falei, para nós dois. Eu já fui em outros lugares, gente. Um pratinho desse aí, nada, é uns 150, 200 reais. É picanha, gente, ó, gordurinha. E não é essa, como que é a picanha? O Rodrigo entende. A picanha que é boa é a argentina, né? É isso, essa picanha, argentina. Se você quiser comer uma boa picanha,
Abençoa a vida do Rodrigo hoje. Leva a carne lá que ele vai assar para vocês. Então, aí veio aquela... Gente, sabe aquele tacho com foguinho embaixo? Eu sei que você já está imaginando, já está até com fome. Acaba o culto que eu quero ir embora. Aquele tacho. Aí ela veio com a picanha assim, pegando fogo. E pegou o queijo e fez assim. E começou a derreter o queijo. E eu pegando o queijo, não querendo perder nada do queijo. E comendo o queijo. Mas dentro de mim, eu falei, vou pedir uma coca. Eu falei, isso aqui vai dar uns 400 pau, Deus. Mas amém. Fui fazer sua obra. Quando terminou tudo, eu falei para a atendente, por favor, você traz a conta? Ela, amém. Então, foi para lá, e eu aqui conversando, demorou 15 minutos. Aí a atendente não vinha. Aí eu chamei ela de novo. Quando eu chamei ele, o rapaz estava fazendo aniversário, colocou a mão no meu ombro e falou assim, pastor, tá pago. Quem estava fazendo aniversário deveria receber presente, mas como ele sabe que eu sou abençoado, quem recebeu foi eu. Você consegue entender? Então quem sonha e está vivo não busca a bênção, mas carrega a bênção. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim no oposto. Onde ele rouba, eu restituo. Onde ele mata, eu ressuscito. E onde ele destrói, eu reconstruo. Porque esse é o nosso remidor chamado Jesus Cristo. Perdeu, não chora, porque você tem alguém do teu lado, na tua vida, está dizendo, eu vou colocar coisas novas, eu vou reparar os erros, eu vou colocar tudo novo, porque eu sou o Senhor que cuida de você. Presta atenção. Quem tem vida aqui e tem sonho, então tem esperança. Quem tem vida, tem sonho, deve manter-se firme na esperança. Querida, a coisa mais triste é pessoas dentro da igreja que pregam aquilo que não acreditam mais. Vem na igreja, mas quando sai daqui murmura da vida que tem. Essas pessoas se tornaram moribundas, como sepulcro caiados. Elas estão bonitas por fora, mas podres por dentro, porque não vê beleza em servir e agradar ao rei. E pararam de sonhar e começam a viver uma vida de estagnação. Ou seja, o dia qualquer, um tempo qualquer, se vier tá bom e se não vier tá bom. Mas quem sonha não se contenta com o que tem. E mesmo que a realidade não condiz, ele começa a olhar no futuro e profetizar o seu futuro. Porque a fé é a palavra que sai da tua boca, não só aquilo que está dentro do teu coração. Porque acreditar não é só guardar no coração, mas é declarar isso para as outras pessoas. Eu tenho fé e tenho um sonho, e vou continuar declarando. Essa igreja vai se tornar a maior das igrejas de Ferraz de Vasconcelos. Sim! Por que eu tenho certeza? Porque nunca vi uma igreja tão perseguida como a nossa. Para terminar, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Ô gente, vem para o Gugiomeria, pelo amor de Deus. Primeiro milagre de Jesus foi aonde? Primeiro milagre de Jesus foi aonde? O que ele fez? O que ele fez? Primeiro, gente, pensa comigo. Tanta coisa importante para Jesus fazer. Tanta coisa relevante para Jesus fazer. O propósito era a cruz. Mas ele se revela em um casamento. Ou seja, em família. E qual era o objetivo dele? Estar ali porque ele foi convidado. Não estava no script, mas ao pedido, a uma necessidade, ele se manifestou. O que acabou nesse casamento? Vinho. Acabou o quê?
Se acaba o vinho, o problema é vinho, o natural era Jesus mandar vinho. Mas Jesus não mandou vinho, ele mandou o quê? Água. É louco isso, né? Porque antes de ver um vinho, tem que ver a água. Porque vinho representa alegria, mas não tem alegria se não tiver vida. Você entende o que eu estou falando para você? Antes de você ter alegria, primeiro você tem que estar vivo e valorizar a vida que você tem. É simples, mas é sua vida, tem saúde, você pode andar, correr, caminhar, dar risada. Porque, querido, alegria que sem vida é apenas momento passageiro. Pergunta para um usuário de crack, quando ele dá a primeira fungada lá, a primeira pipada, se ele não sente alegria. Mas 5 segundos depois a alegria vai embora. Pergunta para quem está bebendo, quando ele está bebendo ele não sente alegria. Ele vai sentir alegria, mas no outro dia vem a dor de cabeça e a ressaca. Pergunta para quem fuma maconha, e ele fumando maconha, se quando a brisa bate ele não sente alegria, mas tudo alegria passageira. Pergunta para alguém que está transando em um motel, se ele não sente prazer, alegria, mas acaba o prazer e acaba a alegria em 5 segundos, 10 minutos que seja. Mas deixa eu te falar, pergunta para quem encontrou Jesus e bebeu da fonte de água viva, se a alegria acabou. Aleluia! Vem pra cá, louvor! Por isso Jesus disse: não adianta dar vinho, porque vinho acaba. Eu vou dar água, e a água vai se transformar em vinho. E detalhe, vinho novo. Agora você pode até parecer uma cisterna vazia, uma talha vazia, mas Jesus está dizendo: o inimigo veio te matar, tirar a tua vida, mas eu estou te dando da fonte de água viva. Entenda a mulher samaritana, o que Jesus ofereceu para ela? Água. Por que ele não ofereceu mudança na sua família? Porque, querido, para que você se torne um sonhador e continue conquistando, você precisa entender que você está vivo. Pega na mão dessa pessoa, aperta até ela sentir ai, fala ai. Olha para ela e fala assim: você está sem perna? Está cego? Está com dor no corpo? Alguns estão, mas tudo bem, a gente vai orar. Fala para ele assim: você está inválido? Responde para ele se você está. Fala para ele assim: você está morto? Ah, mas meu marido me abandonou. Tá bom, te abandonou, mas você morreu? Mas eu perdi o emprego. Mas deixa eu te perguntar, você morreu? Não, eu fui despejado da minha casa. Deixa eu te perguntar, você morreu? Eu fui abusada. Deixa eu te perguntar, você não morreu? Não. O abuso te matou? Não. Te traumatizou, mas te matou? Não. Então quer dizer que você está vivo? Quem está vivo aqui? Então aperta a mão dele e fala: toma vergonha na cara hoje. Você tem vida, então se levanta e para de reclamar e vai para a guerra, campeão! Gente, o meu TDAH é tão forte. Eu tenho que compartilhar o que vem na minha cabeça quando eu estou pregando, gente. É muito forte, gente. A minha esposa falou que eu tenho uma cabeça desse tamanho. E é grande minha cabeça mesmo, gente. É muito forte. Quando eu estou pregando aqui, que nem agora eu falei, sabe como eu me vi? Eu pregando aqui, e na hora que eu prego eu dou umas cambotas aqui no altar, de tamanha vibração. Mas eu não vou fazer isso. Primeiro, que a minha cabeça pode quebrar o chão do altar. E segundo, que a barriga não ajuda mais eu dar cambota. Mas eu fico tão vibrante quando Deus fala comigo essas coisas. Querido, eu poderia estar inválido numa cama, eu poderia estar depressivo numa cama, eu poderia estar com câncer terminal, eu poderia estar com uma doença infecciosa terminal, no hospital, ninguém me visitando. Mas sabe o que acontece? Eu estou vivo, eu estou de pé, eu tenho vida, eu continuo sonhando. Eu tenho vida. Eu não tenho uma casa talvez boa, um carro também bom, mas eu tenho vida. Bata no peito e diga assim: Satanás, parou, porque eu tenho vida, e a minha vida
você não toca. Ó, eu só vou entregar. Só pega quem entende. Ó, o diabo foi no céu e disse para Deus. Deus falou: tem visto meu servo Jó? Aí o diabo disse: vi. Aí Deus falou assim: você viu como ele é fiel? Você viu que ele teme a mim? Aí o diabo disse assim: ele só te serve porque só cobra ele de bens. Deixa eu tocar nos bens dele, que ele vai parar de te servir. Aí Deus falou assim: pois não, toca nos bens. A Bíblia vai dizer que roubam um gado, os filhos morrem, a mulher de Jó fica desequilibrada, mas com fé, porque o termo ali é Baruch, adora Deus e morre, e não amaldiçoa Deus e morre. Aí o diabo volta lá. E porque aí eu fiquei perguntando: Deus, por que o Senhor falou para o diabo tocar nos bens de Jó se ele servia ao Senhor? Aí Deus falou assim: continua lendo. Aí eu falei: então vou ler. Aí o diabo volta lá, porque ele ficou insatisfeito. Toquei no que ele tinha, ele não murmurou. Toquei na família, ele não murmurou. Aí o diabo pensou: se eu tocar onde? Na vida dele, na saúde dele, ele vai murmurar. Aí ele chega diante deles e diz assim: pele por pele. Se eu tocar na vida dele, se eu tocar na saúde dele, ele murmura. Aí qual foi a ordem de Deus? Você pode até colocar enfermidade, mas na vida dele você não toca. Não, calma. Eu tô animado. O óculos. Eu tô animado. Pera aí, gente. Por que Deus deixou tocar nos bens, deixou tocar na saúde e na vida? Porque Deus falou: enquanto ele estiver vivo, eu posso trazer coisas novas para a vida dele. Então pega isso. Ô Gu, 42 verso 5 de Jó. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Por que Jó está dizendo isso? Porque Deus disse assim: Jó, você não entendeu. Ele tirou coisas da terra, mas não tirou o mais precioso que eu te dei, foi vida. Para quê? Para que tudo que você perdeu eu pudesse dar em dupla honra para você, para fazer algo novo na tua vida. Então bata no ombro desse irmão, mas com violência, e fala assim: tá vivo? Então se prepara para algo novo. Uou! Agora me filma. O que não matou te fortaleceu. Qual é a ideia? A Bíblia vai dizer que Jó recebeu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Se eu fosse você, eu já tinha levantado e falado: Senhor, o inimigo me roubou em muitas coisas, mas essa palavra para mim, então é sinal que aquilo que o inimigo tentou roubar, ou tirou de mim, o Senhor vai devolver 2 vezes mais. Cadê os adoradores? Vamos cear.